O vídeo de hoje é sobre um dos times mais tradicionais do futebol de Minas Gerais. Um time que é detentor de 2 títulos do Campeonato Mineiro, em uma época em que era gerido por uma das maiores empresas da América Latina na produção de ferro e aço. Um time que em 1964 provou que a tartaruga é mais rápida que o coelho. Se você ficou curioso para conhecer essa história, continua neste vídeo até o final, manda esse link para todos os teus amigos que eu vou te contar depois da vinheta. Localizada a apenas 15 km de Belo Horizonte, a cidade mineira de Sabará é conhecida pelos seus casarões antigos, como a Casa Borba Gato e o Teatro Municipal, que inclusive é o segundo teatro mais antigo ainda em atividade no Brasil, tendo sido inaugurado em 1819, e também por suas igrejas, como a de Nossa Senhora da Conceição de 1710 e a de Nossa Senhora do Carmo datada de 1763, e que guarda várias obras do escultor Aleijadinho. Foi nesta cidade que no dia 31 de maio de 1930 foi fundado o Esporte Clube Siderúrgica, clube criado pelos trabalhadores da antiga empresa do ramo siderúrgico Belgo Mineira. Siderurgia é o processo de pegar a rocha que contém minério de ferro e, a partir daí, produzir ferro ou aço. Lembrando que o aço é uma liga formada por 99% de ferro e 1% de carbono. Esta mistura gera um produto muito mais resistente à corrosão e flexível. E para produzir o aço inoxidável, é só pegar essa mistura e adicionar um metal chamado cromo. Tudo começou em 1920, quando o rei Alberto I da Bélgica veio ao Brasil. O então presidente de Minas Gerais, sim, naquela época os estados tinham presidentes, Arthur Bernardes, que 2 anos mais tarde seria presidente do Brasil, convidou o rei da Bélgica para conhecer Belo Horizonte. Um pão de queijo para cá, um cafezinho passado na hora para lá, um franguinho com quiabo e um doce de leite de sobremesa, fizeram com que Arthur Bernardes convencesse o rei da Bélgica, também assim qualquer um se rende, a estimular empresários europeus a fazer uma união de capital com uma empresa siderúrgica já existente desde 1917, a Companhia Siderúrgica Mineira, e com isso resultar numa ampliação dos negócios de ambas as partes. Um ano depois foi criada a Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, com sede em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Após algumas fusões, esta empresa existe ainda hoje com o nome de ArcelorMittal. Na época a coisa deu tão certo que a empresa resolveu criar um time de futebol na qual a maioria dos jogadores eram funcionários da própria usina. Assim foi criado em 31 de maio de 1930 o Esporte Clube Siderúrgica, antigo dono do estádio Eli Seabra Filho, ou estádio da Praia do Ó, que ainda existe, porém pertence à Prefeitura de Sabará e não é liberado para jogos profissionais. O mascote do clube, a tartaruga, foi uma criação de 1943 do cartunista Fernando Pierusetti, o Mangabeira, a pedido do jornal Folha de Minas. Mangabeira também foi o cara que criou os mascotes do Cruzeiro, que é a raposa, do Atlético, que é o galo, e do América, que é o coelho. Em 1937, o Siderúrgica foi campeão mineiro pela primeira vez, deixando Vila Nova de Nova Lima como vice. Se esse vídeo bater 1000 visualizações, eu faço a parte 2 contando o título de 37. Desafio lançado. O Siderúrgica seria vice-campeão mineiro em mais 6 oportunidades. 1936, 1938, 1941, 1950 e 1952, todas as vezes perdendo o título para o Atlético, e 1960, quando perdeu o título para o Cruzeiro. Mas em 1964 a coisa foi diferente. O comando técnico era encabeçado pelo Dorival Nippel, o Ilstrik, ex-jogador do Flamengo, do Vasco e do América do Rio na década de 1930, e que como treinador havia sido campeão mineiro em 48 com o América e em 52 e 53 comandando o Atlético, além do título de campeão português e da Taça de Portugal, dirigindo o Futebol Clube do Porto em 1956. Dentre alguns destaques daquele lendário Siderúrgica de 64, podemos citar o goleiro Djair, que encerrou em 68 no América, o zagueiro Geraldinho, que também encerrou em 64 no América, o lateral esquerdo Dawson, que depois jogaria tanto no Cruzeiro quanto no Atlético, e que encerrou em 1970 no Deportivo Itália da Venezuela, o meia Coutinho, vindo do canto do Rio de Niterói, e que encerrou em 70 no Uberaba, o meia Paulista, que jogaria também no Cruzeiro, no Santa Cruz de Recife,
no Atlético Mineiro, no Bragantino, no Atlético Paranaense e no Grêmio Maringá, onde encerrou em 1970. E o atacante Tião Cavadinha, vindo do Cruzeiro e que ainda jogaria no Flamengo, no Vasco, no Atlético Mineiro, antes de encerrar a carreira no América Mineiro de 73. O Campeonato Mineiro de 64 foi disputado por 12 clubes, em sistema de pontos corridos. Participaram o América Futebol Clube, o Clube Atlético Mineiro, o Cruzeiro Esporte Clube, o Democrata Futebol Clube de Sete Lagoas, o Esporte Clube Renascença de Belo Horizonte, o Esporte Clube Siderúrgica de Sabará, o Guarani Esporte Clube de Divinópolis, o Nacional Futebol Clube de Uberaba, o Pedro Leopoldo Futebol Clube da cidade de Pedro Leopoldo, o Uberaba Esporte Clube de Uberaba, o Uberlândia Esporte Clube de Uberlândia e o Vila Nova Atlético Clube de Nova Lima. Dia 5 de julho, o Siderúrgica enfrentou fora de casa o Democrata de Sete Lagoas e venceu por 1-0, gol do atleta Jair. Dia 12, jogo em casa diante do Pedro Leopoldo e vitória sabaraense por 4-0. 2 gols de 90, um de Silvestre e um gol contra do jogador Itair do Pedro Leopoldo. Dia 19, jogo em Nova Lima diante do Vila Nova e mesmo como visitante, o Siderúrgica venceu por 3-2. Gols de Hélio I e Fred a favor do Leão do Bonfim e de 90, Jair e Tião Cavadinha a favor do Siderúrgica. Dia 26, jogo em Sabará diante do América Mineiro e vitória do Siderúrgica por 2-0. Gols de Zu e Aldeir. Dia 30, jogo em casa, no estádio da Praia do Ó, diante do Nacional de Uberaba, e vitória azulina por 4-0. Gols de Silvestre, 90 e 2 de Aldeir. Dia 9 de agosto, jogo fora de casa diante do Guarani de Divinópolis, e o placar final foi de empate em 2-2. Gols de Panhoto e Jaime para o Guarani, e de Silvestre e Aldeir a favor do Siderúrgica. Dia 16, jogo em Belo Horizonte diante do Atlético, e o placar foi de empate em 1-1. Gols de Afonsinho para o Galo e de Tião Cavadinha para o Siderúrgica. Dia 23 foi dia de receber o Cruzeiro no estádio da Praia do Ó, e o Siderúrgica bateu o time cruzeirense por 2-0, gols de 90 e Silvestre. Dia 30, jogo em casa diante do Uberlândia, e o time de Sabará venceu por 4-0, gols de Tião Cavadinha, Silvestre, 90 e Aldeir. Dia 6 de setembro, jogo em Belo Horizonte diante do Renascença, e vitória da Tartaruga por 1-0, gol de Jair. Dia 13, jogo fora de casa, diante do Uberaba, e as equipes não saíram do 0-0. O retorno começou no dia 27, jogando em Pedro Leopoldo, o Siderúrgica venceu o Pedro Leopoldo por 3-0, gols de Aldeir, Hernani e Paulista. Dia 4 de outubro, duelo em Sabará, diante do Renascença, e as duas equipes não saíram do 0-0. Veio o dia 11, e jogo em casa diante do Democrata de Sete Lagoas, e o placar final foi de empate em 2-2. 2 gols de Silvestre para o time azul, enquanto que Samuel e Zé Geraldo anotaram os gols do Democrata de Sete Lagoas. Dia 18, jogo em casa diante do Guarani de Divinópolis, com placar de vitória do Siderúrgica por 2-0. Gols de Hernani e Aldeir. Dia 25, jogo em casa diante do Vila Nova de Nova Lima, e o Siderúrgica venceu por 4-1. Gols de Tião Cavadinha, 90 e 2 de Aldeir a favor do Siderúrgica, e de Pelado anotando o único gol do Vila Nova. Dia 1º de novembro, o Siderúrgica perdeu a invencibilidade, ao ser derrotado em Belo Horizonte pelo Cruzeiro por 1-0, gol de Tostão. Dia 8, e partida fora de casa diante do Uberlândia, e mesmo como visitante, o Siderúrgica venceu por 3-2, gols de Sabino e Zé Roberto a favor do Uberlândia, e um de Paulista e 2 de 90 para o time de Sabará. Dia 15, jogo em casa diante do Uberaba, e ambas equipes não saíram do 0-0. Dia 22, jogo em Uberaba diante do Nacional, e o placar final foi de empate em 1-1. Gols de Walter para o Nacional de Uberaba e de 90 para o Siderúrgica. Dia 29, e jogo em Sabará, no Praia do Ó, diante do Atlético Mineiro, e a Tartaruga venceu o Galo por 3-1. 2 gols de 90 e um de Silvestre para o Siderúrgica, e um de Nilson para o time atleticano. Chegava então a última rodada, e jogariam no estádio da Alameda, em Belo Horizonte, justamente as únicas duas equipes que poderiam conquistar a taça de campeão. O Siderúrgica, primeiro com 33 pontos, e o América Mineiro, segundo colocado, com 32. Jogo na casa do América, mas era o Siderúrgica que jogava pelo empate para conquistar a taça e quebrar um jejum de 26 anos sem títulos. O Siderúrgica não se intimidou, jogando em terreno inimigo, bateu o América por 3-1. Gols de Jair Bala, artilheiro do campeonato com 19 gols, para o América, e de Hernani, 90, e Aldeir, a favor do time da cidade de Sabará.
resultado que coroou o time da empresa belgo-mineira com o título de campeão mineiro daquele ano. O Siderúrgica, campeão mineiro de 64, jogou no último jogo com Djair no gol, Geraldinho, Chiquito, Zé Luiz e Dalson na defesa, Edson e Paulista no meio-campo, Hernani, Silvestre, 90 e Tião Cavadinha no ataque. Com 35 pontos, o Siderúrgica segurou a primeira colocação, seguido pelo América, segundo com 32, pelo Cruzeiro, terceiro com 30, pelo Uberaba, quarto com 30, pelo Atlético Mineiro, quinto com 29, pelo Nacional de Uberaba, sexto com 21, pelo Democrata de Sete Lagoas, sétimo com 17, pelo Guarani de Divinópolis, oitavo com 17, pelo Vila Nova de Nova Lima, nono com 17, pelo Uberlândia, décimo com 15, pelo Renascença, 11º com 14, e pelo Pedro Leopoldo, lanterninha com apenas 7 pontos e rebaixado para a segunda divisão. O Siderúrgica disputou 22 partidas e só perdeu uma. O título deu vaga ao Siderúrgica a disputar a Taça Brasil de 65 e o time surpreendeu. Eliminou o Atlético Goianiense com 2 vitórias, tanto em Goiânia quanto em Belo Horizonte, mas foi eliminado pelo Grêmio com uma derrota em Porto Alegre e um empate em Belo Horizonte. Em 1967, 3 anos após o seu título de campeão mineiro, o Siderúrgica se licenciou. Nunca foi rebaixado, licenciou-se, pois perdeu o apoio financeiro que tinha por parte da empresa belgo-mineira, levando o clube a extinguir o seu departamento de futebol logo naquele ano. O time voltou ativo em 1993, 26 anos depois, para a disputa do Módulo 2, que é a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Mas a campanha foi um desastre. Voltou ativa para disputar o terceiro nível do futebol mineiro, que lá é chamado de segunda divisão, mas é o terceiro nível, em 97, em 2007, em 2011, 2012, em 2015 e em 2016. Infelizmente, sempre com campanhas bem abaixo do esperado. O futebol masculino segue então parado desde então, porém com expectativas de retorno assim que as condições forem favoráveis. Uma SAF agora caía bem na medida. O clube segue atualmente com um bom trabalho nas categorias de base, especialmente nas categorias sub-17 e sub-15, e também no futebol feminino. As guerreiras do Siderúrgica, inclusive, venceram no ano passado a Copa Litoral de Futebol Feminino, disputada em São Vicente, no interior paulista. E a expectativa é pela inscrição do time no Campeonato Mineiro de Futebol Feminino do próximo ano. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos sobre o time do Siderúrgica de Sabará, campeão mineiro de 1964. Lembrando, se esse vídeo chegar a 1000 visualizações, eu faço a parte 2, contando tudo sobre o título de 37. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se, ativa também o sininho das notificações, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!